Fala galera! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a construção do Estado brasileiro. E antes disso, nós vamos falar sobre os antecedentes. Bom, primeiro eu vou falar um pouco dos antecedentes que levaram à construção do Estado brasileiro. Primeiramente ocorreu o período joanino, que foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil, por causa do bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte. Quando a família real ela chegou aqui no Brasil, ela teve que tomar algumas medidas. Em 1808, houve a liberação dos portos e das manufaturas. Essas medidas elas foram muito importantes, porque assim o Brasil superou a condição de colônia que ele tinha. Porém, a liberação das manufaturas foram muito prejudicadas pelos tratados de 1810 feitos com a Inglaterra. Esses tratados foram o seguinte: os produtos ingleses eles tinham preferência aqui no Brasil. Isso levou a eles não terem concorrência, porque todos os produtos vindos de qualquer outro país, eles tinham que pagar uma taxa. E com essa taxa, os produtos eles ficavam muito caros. Então os brasileiros eles preferiam sempre comprar os produtos ingleses do que os produtos vindos de qualquer outro país. Em seguida, teve a Revolução do Porto, ocorrida em Portugal, em 1820. Essa revolução foi basicamente a coroa podia retornar para Portugal, só que ela não queria. Então, os revolucionários portugueses eles ficaram muito angustiados e teve uma insatisfação popular muito grande. E eles queriam que o Brasil voltasse à sua condição de colônia e retornasse a Portugal. Aí, como teve essa insatisfação popular muito grande, a família real decide voltar para Portugal. O ano de 1822 foi um ano em que muitos acontecimentos históricos ocorreram, tais como o Dia do Fico, que ocorreu no dia 9 de janeiro. O Dia do Fico foi um acontecimento marcado pelo fato de Dom Pedro I estar sendo pressionado pela coroa portuguesa para retornar a Portugal. Já era algo insistido pela coroa durante muito tempo e devido ao fato de os brasileiros estarem querendo a permanência do Dom Pedro no Brasil, ele declara à população que iria ficar nesse dia. Então, com a frase, se é para o bem de todos, e para o desejo da nação, algo do tipo, eu digo às pessoas que fico. Então, ele disse essa frase e permaneceu no Brasil. Posteriormente, no dia 7 de setembro, ocorreu a independência, quando Dom Pedro estava realizando uma viagem para resolver negócios da metrópole de Santos para São Paulo, quando nesta viagem ele recebeu uma outra carta vinda de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte que Dom Pedro Dom Pedro havia convocado essa Assembleia. Então, nesta viagem, ele recebe uma carta de Portugal que anula a Assembleia convocada por ele, e então, à margem do rio Ipiranga, ele apenas declara que o Brasil já era um país independente. A partir daí, começou o primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831. Os primeiros a reconhecer a independência foram os Estados Unidos e o México. A Inglaterra ela ajudou o Brasil a estabelecer um tratado com Portugal, que ele não queria aceitar a independência do Brasil. Aí a Inglaterra ela estabeleceu um empréstimo e pagou Portugal a indenização. Aí teve a formação da Assembleia Constituinte, foi em 1823. Teve a criação dos três poderes: legislativo, judiciário e executivo. A Assembleia ela foi constituída por pessoas do Partido Liberal. Então, as ideias foram liberais. O voto ele era a partir dos alqueires de mandioca. Então, isso não ajudou os brasileiros descendentes portugueses, porque apesar deles serem ricos, eles não tinham muita propriedade de terra, sim, porque eles eram comerciantes, então eles tinham muito dinheiro. Aqui temos a bandeira da época, a bandeira do Brasil. Aí, em 1824, o Dom Pedro ele convocou a Constituição Ortogática. Nessa Constituição, teve a instauração do poder moderador, que ele ficava acima dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Também o Dom Pedro ele decidiu mudar o voto. O voto ele começou a ser a partir da renda.
para favorecer os brasileiros descendentes de Portugal. Então isso prejudicou os brasileiros, porque os brasileiros eles tinham terra, mas eles não tinham dinheiro. Então, pessoal, após o episódio da Constituição outorgada por Dom Pedro I, em 1824 nós temos a Confederação do Equador, que foi uma revolta separatista iniciada em Pernambuco com o objetivo de separar Pernambuco do restante do Brasil. Essa revolta, ela se deu devido à crise econômica, crise política e à própria Constituição, que causou muita insatisfação da população e contribuiu para a impopularidade de Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina também foi um outro momento da história que contribuiu para o processo e a construção do Estado brasileiro. Por quê? Porque foi uma guerra ocorrida entre o Brasil e a Cisplatina, que é o atual Uruguai. O resultado dessa guerra foi a perda do Brasil. A perda do país contribuiu ainda mais para a insatisfação e a impopularidade de Dom Pedro I, porque toda guerra tem investimento. E foi gastos investimentos para não ter retorno, né? Uma vez que o Brasil saiu perdendo e o objetivo da Cisplatina era desanexar do território brasileiro. Por último, a Noite das Garrafadas foi um episódio que contribuiu de maneira significativa para a construção do Estado brasileiro, devido ao fato de, na noite anterior, à Noite das Garrafadas, ocorreu a morte do jornalista Líbero Badaró, que era um jornalista liberal, um jornalista que observava se a Constituição estava sendo cumprida e criticava as atitudes autoritárias de Dom Pedro I. Com a morte desse jornalista, Dom Pedro I acabou sendo acusado desta morte, o que contribuiu ainda mais para a sua pressão. E aí, então, diante de tamanha pressão, crise política, a Constituição que causou a insatisfação popular e todos esses fatores, ele então, na noite de 1831, abdica o trono em nome de seu filho Pedro de Alcântara.